pessoal, bem-vindos. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre sinais que indicam duração de som e sinais que indicam duração de silêncio. Vocês estão vendo aí a pauta que nós já falamos nas primeiras aulas, certo? A pauta ou pentagrama com as notas. No caso aí, na pauta de cima, vocês estão vendo as figuras que representam as notas musicais. Então nós estamos vendo aí que cada uma tem um formato. A primeira figura que nós estamos vendo aqui é a semibreve, certo? Se escreve desse jeito, semibreve, um nome só. E a semibreve é formada apenas pela cabeça, que a gente chama cabeça da nota. Depois nós temos a mínima, e aí eu estou dividindo aqui já os compassos aqui, certo? Colocando, representando todas elas dentro do compasso para não ficar confuso, senão fica muito espaçado e aparecem as pausas e não é isso que eu quero. Então aqui nós estamos vendo a figura da mínima, certo? Duas mínimas, tá? Depois as semínimas. Olha bem a diferença da mínima para a semínima. A mínima tem a cabeça aberta com a haste, certo? E a semínima tem a cabeça fechada com a haste. A colcheia tem a cabeça fechada com a haste e o colchete. O que nós estamos vendo aqui é que as figuras estão juntas. Se for uma figura sozinha, como eu vou representar aqui embaixo, na pauta vazia aqui, ó, eu vou colocar uma colcheia apenas, tá vendo? Então uma colcheia ela aparece apenas com a haste e um colchete. Quando eu coloco mais uma colcheia, ela liga. Por isso que vocês veem nos livros assim, então quando aparece a figura impressa no livro ou na partitura, ela está ligada. Geralmente as colcheias, quando são mais de uma, né, elas sempre vão aparecer ligadas. Mas quando for uma só, ela vai estar sempre sozinha, certo? Embaixo, agora, nós temos as figuras de silêncio. Essas figuras são as que representam os sons na música e essas são as que representam o silêncio. Vocês estão vendo que embaixo da figura eu coloquei o nome aqui em vermelho para destacar, né? Em vermelho e amarelo, que aparece aí. Esta figura ela vem representada com o nome da semibreve depois, mas o nome dela é a pausa da semibreve. Ela representa a pausa da semibreve, certo? Tem a semibreve, que é o som, e a pausa da semibreve, que representa o silêncio. Depois, a mínima, a figura de som, e a pausa de mínima, que representa o silêncio dela. Logo após, a semínima e a pausa de semínima. Tá vendo aqui que ela pode ser representada como como se fosse um Z, certo? De cabeça para baixo ou coisa assim, ou um 3 de cabeça para baixo. É que essa figura é uma figura impressa. Quando nós fazemos ela na mão, né, ela sai um pouco diferente. Ou podemos fazer em forma de Z também, como eu vou demonstrar depois. E a colcheia, ou as colcheias, que nós estamos vendo aqui. A figura da colcheia, a pausa da colcheia, ela é representada, ela parece com um R, certo? Uma metade de um R, um 7, coisas assim. Aqui nós estamos vendo embaixo a figura das colcheias, duas colcheias, uma pausa de semínima, uma colcheia, uma pausa de colcheia e outra semínima. Se eu quiser representar mais figuras aqui no caso, eu vou ter que fazer mais um compasso aqui. Então, eu tenho aqui este compasso vazio. Por que eu estou falando compasso, pessoal? Compasso é essa barrinha aqui, ó, que vai dividir toda a música que a gente fizer na partitura, certo? Cada pedacinho desse aqui é chamado de compasso. Então, este pequeno trecho aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compassos nós temos aqui. Se fosse uma música, a gente teria uma música com 10 compassos, certo? Então, essas são as figuras que representam sons e silêncios em música.
Então, aqui nós vamos ver de novo as mesmas figuras, certo? Figuras de som e de silêncio. Então, deixa eu colocar aqui, figuras de som e de silêncio. Então, vou dar uma cor para essa figura aí, certo? Figuras de som e de silêncio. Então, como eu falei, se nós vamos demonstrar isso na partitura, se eu vou escrever essa figura na mão, tem uma forma, tá? Eu quero fazê-la assim. Então, vou colocar em branco aqui. Vou fazer aqui a semibreve. Então, a semibreve, como eu falei, é uma bolinha, certo? A figura, geralmente a figura inteira, ela é representada assim, ó. Uma figura musical de som, ela é representada pela cabeça, a haste e o colchete. Então, isso aqui é o colchete e aqui é a cabeça da figura, certo? A cabeça. Cabeça, a haste, e o colchete, tá? Essa é a representação de uma figura musical. Aí, como eu falei, essa figura aqui, ela tá aberta aqui que eu deixei, certo? É a figura da colcheia aqui representada. Mas se eu vou fazer aqui, no caso, é a semibreve, se eu vou fazer a mínima, é assim, virada para cá, certo? Com a haste virada para a esquerda, quando ela está para baixo. Quando ela estiver para cima, a haste vai ser na direita. E assim serão todas as figuras de som. Se eu tenho a figura da semínima, agora a semínima eu posso fazê-la assim, fechadinha. Eu costumo fazer, é porque com a caneta aqui fica um pouco ruim de fazer. Mas eu costumo fazer ela assim, ó, para representar que ela está fechada, certo? A semínima, ela está fechada, é como se eu representasse a bolinha aqui, tá? Então, essa é a semínima. Se eu quiser representar a colcheia, eu vou fazer a mesma coisa, como se fosse a bolinha e a colcheia. Sempre com a haste para baixo, vai ser para a esquerda. Se a figura está para cima, se a haste está para cima na partitura, a haste vai estar para direita e o colchete também vai estar para a direita. Por que isso? Isso tem a ver com a estética, certo? Quando nós escrevemos na pauta, a gente pode colocar essa estética vai nos ajudar na visualização de uma melhor visualização na partitura, certo? Vocês veem isso nos livros, nas partituras em geral. E escrevendo é bom que a gente mantenha essa estética para que não fique confuso na hora de nós interpretarmos a música, de ler, correto? Bom, agora vamos falar das figuras, dos valores das figuras musicais. As figuras musicais, como nós vimos anteriormente, elas são formadas pela semibreve, mínima, semínima, colcheia. Essas são as primeiras que nós estamos vendo, certo? E cada uma delas com suas respectivas pausas. Pausas de semibreve, pausa de mínima, pausa de semínima, pausa de colcheia. Acontece que cada figura tem o seu valor, começando com a semibreve. A semibreve, ela é esta bolinha aqui que eu vou fazer, como nós vimos anteriormente, e nós dizemos que a semibreve equivale a duas mínimas. A duas mínimas, certo? Então, nós temos aí uma semibreve, porque ela é a número 1, é a primeira figura. Deixa eu apagar isso para fazer o melhor. Ela é a primeira figura, então a próxima figura vai ser o dobro dela. E assim vai acontecer com as outras figuras. Então, esta figura
vale o dobro da semibreve, certo? Então, uma semibreve equivale a 2 mínimas, ok? 2 mínimas, ou seja, 2 mínimas, vou colocar aqui deste lado para ficar melhor, equivale a 4 semínimas. 2 mínimas equivalem a 4 semínimas. Semínima fechadinha, ok? Opa, ficou parecendo um colchete ali. Equivale a 4 semínimas. E 4 semínimas equivalem a 8 colcheias. Então, agora aqui, as colcheias. Vou fazer bem rapidinho aqui. Vou fazer para cá, tá? Equivale a 8 colcheias. Estou dividindo aqui. As 8 colcheias. Esses valores aqui são os valores proporcionais das figuras que nós estamos vendo. São valores matemáticos. Pronto. Aí. Depois nós iremos ver a fórmula de compasso. O que quer dizer esta fórmula de compasso? Ou seja, aqueles dois números que aparecem no início da pauta, certo? Que nós vimos lá na nossa pauta musical, aqui. Neste caso, nós temos o número 4 e o número 4. 2 4s aqui, certo? Nós veremos isso na próxima aula, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!